Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto Esperar, um exercício de humildade. Esse texto foi escrito pela irmã Prisca Lessa e está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então eu não escrevi o texto, eu só vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Bom, isso dito, eu creio que nós podemos começar orando. Senhor Jesus, nós pedimos a tua bênção para que nós possamos aprender contigo sobre humildade, sobre esperar com paciência no Senhor. Obrigada. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto bíblico hoje está em Jeremias, capítulo 29, versículos de 1 a 14. E diz assim: a carta de Jeremias aos judeus da Babilônia. Eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia, autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. E isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém o rei Joaquim e a sua mãe, os oficiais do palácio, as autoridades de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e os outros operários especializados. O rei Zedequias de Judá mandou que Elasa, filho de Safã e Gemarias, filho de Uquias, levassem a carta ao rei Nabucodonosor da Babilônia. E ela dizia: o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos. E que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei, como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Eu, Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome e eu não os enviei. Eu, Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei, e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Amém? Bem, irmãos. Então, o nosso texto de hoje está falando sobre esperar, que esperar é um exercício de humildade. O versículo que a irmã Prisca Lessa escolheu para ser o chave é o versículo 10, que diz assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Então, a espera nunca é fácil, né? Esperar não tem graça nenhuma. Esperar incomoda a gente, desespera, a gente acaba se sentindo incapaz diante dessa espera, né? A gente nasce com pressa. Tudo que a gente quer fazer tem que ser no tempo da gente. Então, nós precisamos ter nossas necessidades atendidas, de ter todos os nossos desejos satisfeitos, de responder às mudanças que a vida nos impõe. Mas a gente quer que seja tudo no tempo da gente, né? Do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Então é difícil quando as coisas não acontecem conforme a gente planeja. Quando os planos são frustrados e temos que esperar, por vezes sem saber até quando, isso é uma coisa muito, muito difícil, né?
para cada coisa que a gente planeja, que a gente sonha, para nós fica muito difícil esperar, né? Às vezes, quando fazemos um teste numa empresa, ou quando estamos fazendo, que nem agora é época de Enem, vestibular, a gente quer logo saber a resposta. Enfim, nós temos muitas ansiedades, né? Esperar não é nada fácil pra gente. Então Deus trouxe uma mensagem de esperança ao povo que esperava retornar à sua terra. Então eles foram desobedientes, o Senhor os castigou, eles foram levados por Nabucodonosor e eles tinham esse desejo, né? Esperavam que o Senhor tivesse misericórdia e que eles pudessem voltar à terra deles. E o Senhor fala, eu os trarei de volta. Então é importante que a gente saiba que toda e qualquer espera, ela não dura para sempre, né? Ela tem início e tem fim. Então, o mesmo Deus que ordena que esperemos, nos dará ordem para que avancemos. Então, o Senhor, Ele tem misericórdia de nós, Ele sabe que nós somos humanos, mas tem hora que Ele vai dizer, ó, aquieta o seu coração, vai ser do jeito que eu quero, você tem que esperar. Então nós muitas vezes oramos, temos uma expectativa, queremos que o Senhor responda logo a nossa oração, mas Ele fala, não, espera. Então muitas vezes nós fazemos uma oração e quando o Senhor responde positivamente, nós falamos, nossa, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele sempre escuta as nossas orações. Mas é importante que saibamos que mesmo quando Deus fala, espera, Ele está escutando a nossa oração. Que esperar é um exercício de humildade, né? Então, a gente não sabe quando, mas como servos fiéis, a gente tem que obedecer a voz de Jesus Cristo, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, que fala ao nosso coração. Muitas vezes não é imediatamente, não é do que a gente quer, né? Muitas pessoas oram uma vida inteira e às vezes não vem aquele desejo realizado. Depois que elas partem, o Senhor o realiza. Então, assim, nós não temos que nos desesperar, nós temos que descansar no Senhor plenamente. Porque mesmo quando Ele desespera, Ele está escutando a nossa oração. Talvez hoje você não esteja onde gostaria de estar. Mas a recomendação é o quê? Que você cumpra o seu papel e o propósito para o qual Deus está fazendo você esperar e honre de todo o seu coração. Então, muitas pessoas falam assim, eu não gosto deste lugar, eu não gosto da casa onde eu moro, eu não gosto desse trabalho que eu estou fazendo, eu não gosto com as pessoas com quem eu me relaciono, e vivem de uma vida assim, de murmuração, de reclamação, fazem as coisas mal feitas, porque não querem passar por aquela fase. E esse texto diz o quê? Que os israelitas teriam que fazer o melhor que eles pudessem fazer, assim como nós. Em todo lugar que Deus nos colocar, nós temos que ser fiéis ao propósito dele. Então, o Senhor dará tempos melhores, sem dúvida alguma. A promessa é essa, que Deus tem planos para nós de boas coisas, não de coisas ruins. A espera não é um fim em si mesmo. É apenas um meio pelo qual se está nos tornando mais humildes para o seu reino. Então, esperar não quer dizer que tudo está perdido, que não tem mais como sair daquela situação. Não, a espera é um processo que o Senhor pode com certeza estar nos talhando, trabalhando o nosso ser, nos tornando pessoas melhores. Mas se nós permitirmos, né, que o Senhor possa fazer um trabalho em nós. Então nós temos que encarar esse processo não como o final da coisa, mas um meio, um caminho para que a gente possa nos tornar mais humildes para o reino de Deus. Então, se você espera por algo, e de fato todo mundo espera, né? Não é só os irmãos, eu também. Então, a gente tem que se lembrar da bem-aventurança. O reino dos céus é a herança dos humildes, né? Está lá em Mateus, né? Bem-aventurados humildes, porque eles herdarão o reino dos céus. Então, temos que esperar no Senhor e manter o nosso coração humilde, porque o Senhor, com certeza, vai nos levar de volta. Então, aquele lugar que nós sonhamos, que nós temos expectativas que o Senhor nos atenda, porque é um coração
pôr o que está pedindo de acordo com a vontade do Senhor, a nossa vontade, nosso desejo está afinado com o desejo do Senhor, ele diz, olha, eu vou levar você de volta, fica tranquilo, mas nós temos que esperar com paciência no Senhor. Como diz lá no Salmo, né? Temos que esperar com paciência. Isso nos dá humildade. Vou contar uma pequena historinha para vocês. Um grande mestre e os seus discípulos decidiram empreender uma jornada. Eles resolveram fazer uma caminhada para meditação, para aprender coisas novas. E nessa caminhada, nessa jornada, eles iriam atravessar vários territórios e várias cidades. Um dia eles viram lá longe um lago e pararam para matar a sede. Eles estavam com muita sede e o lago estava bem distante. Então, na chegada, o mestre pegou e se dirigiu para o seu discípulo mais jovem e mais impaciente e disse para ele assim, olha, eu tenho sede, muita sede, você me pode trazer um pouco de água daquele lago? Ai, o discípulo, né, logo foi até o lago, mas quando ele chegou lá no lago, o azarado percebeu que um carro de boi começou a atravessar no mesmo momento em que ele chegou. E pouco a pouco a água foi ficando o quê? Totalmente turva. Então, quando ele viu aquele carro de boi no meio da água, atravessando o lago, o que ele pensou? Eu não posso levar uma água dessa lá pro meu mestre, né? Essa água barrenta. Então ele voltou e disse pro mestre, a água está muito lamacenta, eu acho que a gente não pode beber essa água. Bom, o mestre não falou nada, ficou calado e passado um tempo, mais ou menos uma meia hora, ele chamou novamente o discípulo e disse, você pode buscar água para mim? Eu não estou mais suportando de sede. Aí o discípulo pensou, nossa, que cara chato, ele sabe que a água está cheia de lama, né? Mas ok, foi lá e correu até o lago, chegou lá, o que aconteceu? A água continuava suja. Bom, aí ele voltou pro mestre e falou, olha mestre, a água lá do lago não pode ser bebida. É melhor a gente caminhar com sede mesmo, mas para a cidade mais próxima, né? Que certamente lá os habitantes da cidade que encontrarmos nos darão de beber água. O mestre não respondeu nada e ficou parado ali. Depois de um tempo, ele chamou novamente o discípulo e disse para ele, por favor, você pode retornar ao lago e trazer água para que eu possa beber? E o mestre e o discípulo, né, como não queria desafiar o mestre, achou um absurdo aquilo, né? Mas ele foi pisando duro e pensando, pô, o cara sabe que a água tá lamacenta e insiste nisso aí, né? Mas quando ele chegou lá no lago, o que ele observou? Que agora a água tinha uma nova aparência. E ela estava transparente e cristalina. Então ele pegou, encheu lá a garrafa, encheu de água e levou para o mestre. Aí o mestre perguntou para ele, como foi que você limpou a água? Aí o discípulo falou, pensou, né? O que ele tá perguntando, né? Eu não entendi nada, o mestre, eu não fiz nada. Aí o mestre disse pra ele, é isso mesmo, é evidente, você não fez nada mesmo. Sabe o que fez com que a água ficasse limpa? Você esperou. E porque você esperou, a lama se assentou e você conseguiu trazer água limpa. Esperar, discípulo, é um exercício de humildade, um exercício de resiliência. Da mesma forma, a espera não é um fim em si mesmo, ela é um meio. No caso, ele é o meio que te levou a trazer a água limpa. Então, nós não devemos ser impacientes. Nós temos que realmente ser humildes o suficiente para esperar no Senhor. Pelo contrário, a gente tem que ser muito paciente em todas as situações. A gente tem que esperar no Senhor por um único motivo. Porque no tempo dele, não no nosso,
todas as coisas voltam ao seu lugar. E a água, como no caso daquele discípulo, volta a ficar limpa. Vamos confiar que o Senhor vai nos levar de volta para aquele lugar, assim como Ele prometeu para o povo de Israel. O nosso manancial termina assim. A espera não é um fim em si mesmo, apenas um meio pelo qual Ele está nos tornando mais humildes para o seu reino. Bem, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né, com a palavra de ordem que é saudades.